Uau, seja muito bem-vindo ao Se Conecta, o ponto de encontro para você que quer crescer, se inspirar e evoluir. Aqui o bate-papo é leve, nós falamos sobre empreendedorismo, comunicação, saúde e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. E hoje a conversa é com dois convidados especiais, estreando aqui no nosso canal, no nosso podcast. E nós vamos falar com dois convidados que unem estratégia, visão de futuro e uma atuação firme no que mais importa, a proteção daquilo que você constrói. Eles são sócios na empresa Improve, referência em planejamento patrimonial e consultoria CVM. Estou com Kleber Tavares e Alisson Ramos e hoje nós vamos falar sobre estratégia, empreendedorismo e sobre como garantir a segurança de empresas e famílias diante de risco que ninguém quer ver acontecer, mas que fazem parte da realidade. Sejam muito bem-vindos! Alisson e Kleber, que bom ter vocês aqui conosco no Se Conecta. Obrigado pelo convite, uma honra poder participar e vamos bater um papo sobre planejamento patrimonial e aí nesse mundo tão interessante que a gente vive no dia a dia. Estou cheio de perguntas aqui para vocês, hein? Que bom. O assunto é bom. É um tema que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, as pessoas se interessam bastante, não imaginam como uma coisa se conecta na outra e acho que vai ser um espaço legal aí para a gente poder dividir. Obrigado pela oportunidade. Bora lá, vamos nessa. Mas antes de começar, eu quero agradecer eles que fazem esse sonho acontecer, esse projeto, que já não é mais um projeto, já se tornou realidade. O Se Conecta é esse ponto de encontro, onde nós trazemos assuntos que são interessantes para a sua vida. Olha quantas conexões nós já fizemos aqui, estamos crescendo e, claro, eles fazem parte desse projeto. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, vamos lá. Quero agradecer a empresa UpSec. A UpSec é uma empresa de consultoria para indústrias e varejo de materiais de construção civil, visando potencializar os resultados e vendas e marketing. Inclusive, quero mandar um abraço para Priscila e Daniela, que já são sócias aqui do nosso podcast. Ai, que alegria! Estou muito feliz de tê-las aqui conosco. Instagram, segue lá no Instagram, UpSec Vendas. Então, vamos lá. Você que é da área da construção civil, vale a pena aí conversar com a Daniela e com a Priscila. Quero mandar um abraço aqui também para o Mário, da GP Performance. O Mário da GP Performance é aquela empresa, você que quer impulsionar aí o crescimento da sua marca com métodos ágeis, funcionais. A GP Performance te ajuda no diagnóstico, na análise e na tomada de decisão. Chama o Mário lá no Instagram também, gpperformance.oficial. Quero agradecer aqui também, vou dar uma dica para você. Você que quer ir trabalhar o seu Instagram, mas fica com vergonha de gravar vídeo. Sabe aquelas coisas? Não, eu preciso gravar um vídeo no Instagram, preciso divulgar minha marca, mas está aí com vergonha. Que isso? Pode me chamar também, que eu tenho uma dica para você, levar lá para a escola de oratória, mas você precisa gravar vídeo. E, às vezes, a pessoa sozinha não consegue. Chama o pessoal da Eclipse Make, que eles vão ajudar vocês. Eles são muito bacanas. Grava, faz corte, quer fazer, filmar uma festa, por exemplo. Não tem ninguém para filmar. Eclipse Make, casamentos, festas, eventos e vídeos para redes sociais. Segue lá no Instagram, eclipse.make. Gente, não para por aqui. Nosso patrocínio está crescendo, estou gostando. Que bom, né? Continue assim. Mas sabe o que é legal? Nós não unimos só, não é patrocínio, são marcas que fazem diferença na vida das pessoas. A Plus Contábil Saúde, por exemplo, para você que é da área de saúde, você que é psicólogo, você que de repente acabou de formar, olha, às vezes tem fisioterapeutas, precisam engrenar aí no mercado, mas não sabe como fazer. Até mesmo você que já tem uma empresa, mas na hora da folha do pagamento a conta não bate, quer fazer redução tributária. Olha que legal, chama aí a Plus Contábil Saúde, a Karina e seus sócios estão lá prontos para poder ajudar vocês. Instagram, Plus Contábil Saúde. Gente, vamos nessa, né? Daqui a pouco a gente fala mais de patrocínio, porque eu estou aqui curiosa para conhecer. Eu estou aqui com Alisson e com Kleber. E, gente, é uma honra ter vocês dois aqui. Vamos bater um papo agora? Bora lá.
se conecta com esses dois aqui, gente, assuntos interessantes para vocês. Eu comecei aqui falando sobre uma frase, na verdade estava nos bastidores falando sobre isso, quem cuida de quem cuida. Só que antes, eu quero conhecer a história desses dois. Conta pra gente. Vou começar aqui com o Kleber. Kleber, quem é Kleber? Quem é Kleber? Vou começar aqui com o Kleber. Tá bom. Bom, sou mogiano, né? Tenho 37 anos, sou pai de uma menina de 2 anos, que é a minha paixão atualmente, casado com a Sheila, né? Tenho uma história legal aí em relação ao mercado financeiro, porque a minha mãe foi bancária a vida inteira e o meu pai foi empresário. Eu comecei a trabalhar com ele com 12, 13 anos. Essa empresa também teve um relativo sucesso, eles cresceram bastante, puderam dar educação e oportunidade para a gente. Mas essa empresa, em 2008, na crise de 2008, né, a empresa veio a quebrar porque ela tinha muitos negócios com empresas americanas que acabaram encerrando ali os negócios com ela. E aí eu me afastei do empreendedorismo e pensei, poxa, na época eu era muito jovem, falei, cara, acho que eu nunca vou querer fazer isso porque eu não quero passar pelo que meus pais passaram como empreendedores aqui no Brasil. E aí, enfim, fui fazer carreira no mercado corporativo, trabalhar em grandes empresas, trabalhei aqui na Suzano Papel e Celulose, acho que deve ser um dos maiores empregadores do Brasil. Mas aquela veia empreendedora e aquele contato com o mercado financeiro, de alguém que era filho de bancário, que viveu a vida inteira desse negócio, e também por ter visto a dificuldade financeira que meus pais passaram por falta de conhecimento, acho que me trouxe de volta para esse mundo. E aí a gente vai procurando o nosso caminho ao longo da nossa trajetória profissional, e aí acho que eu encontrei o meu propósito no que eu faço hoje. Sou apaixonado pela parte de planejamento patrimonial e proteger a vida dos nossos clientes. E hoje eu estou aqui com o Alisson, que foi um presente de Deus na minha vida. Hein? Encontrei ele. Você é mogiano. Sou mogiano. Casado. Pai. Como é o nome de sua filha? Maria Manuela. Quantos anos você tem, Maria Manuela? 2 anos. 12 anos. 2 anos e meio. 2 anos. 2 e meio. Nossa, 12 pai anos é a jovem. idade que você começou a ir a trabalhar. Começando a dormir agora. A noite É inteira. verdade. Não, mas olha, eu tenho um de 20, eu não durmo direito até hoje, tá? Não me conta isso agora. Deixa pra eu sofrer lá pra frente. Por enquanto eu tô achando que vai melhorar bem agora. Que legal, Kleber. Mas tô nessa fase aí, né? Equilibrando os pratinhos. Pai de criança, uma empresa relativamente nova, empreendedor, né? Enfim, construindo casa e estamos equilibrando os pratinhos, mas acho que faz parte do crescimento. Tem que ralar para poder crescer, né? Não tem outro caminho. E a paternidade ensina muito Demais. Sobre liderança, sobre tudo na vida. Empreendedorismo também. A gente sempre fala sobre isso. Eu tenho vários convidados, alunos que falam sobre isso também. E a paternidade. Eu vou voltar já. Volta nesse assunto que eu ia te comentar uma coisa legal que eu sempre falo sobre esse tema. Pode falar. Eu faço um MBA, né, no MBM, Business School, e lá a gente aprende vários conceitos da psicanálise e da psicologia. E uma das coisas que a gente aprendeu lá é que nós nascemos seres 100% egocêntricos, né? O bebê é a pessoa mais egocêntrica que existe no mundo. Ela não se importa se você teve um dia bom ou ruim, se você está cansado ou não, ela vai chorar, você tem que alimentá-la. E que o exercício que a gente tem nessa vida é nos tornar o máximo empático possível, ou seja, que todas as nossas decisões do dia a dia contemplem o nosso bem-estar, mas contemplem o meio que a gente vive. E aí acho que dentro dessa lógica a paternidade se mostra para mim até hoje o exercício de maior empatia que o ser humano pode passar. E aí eu falei paternidade por ser pai, mas a maternidade ou a paternidade no sentido de gerir e crescer uma criança, eu sei que tem pessoas que não fazem isso por escolha, mas hoje eu vejo a importância disso na trajetória do ser humano dentro dessa lógica de se tornar alguém mais empático. Então, para mim tem sido uma bênção. Que lindo, desafiador. E você, Alisson? Quem é Alisson? Alisson também é pai, casado, tem quantos filhos? Ele tem cara de ser um pai, ó, bom meu pai. pai. Eu sou... Pai do Kleber. O Kleber brinca assim, né? Tipo, ô pai, ô dad, não sei o quê. A gente é pai tipo, de uma turma também, como empresário, a gente se sente assim em algum momento. Mas meu nome é Alisson Ramos, eu sou de São Paulo, do ABC Paulista, mais propriamente dito, tipo, em Santo André, mais especificamente falando. Estou com 47 para 48 anos, sou casado com a Daniela. O ano que vem a gente vai fazer 20 anos de casado. Dessa união aí a gente tem, acho que os nossos 2 maiores presentes, o nosso maior patrimônio, o Theo, que tem
tá com 17 anos agora e a gente está lá num desafio com ele, o que vai estudar, tá se formando, né? Tipo, vai para a universidade. E tem uma princesa lá também, a Fernanda, que é a nossa menininha, e na verdade é quem manda lá em casa, né? Tipo, até ela chegar, quem mandava era a Dani. E agora, tipo, ela divide a gestão, o poder da casa com a Fernanda. Eu estou no mercado financeiro desde 2006, 2007. Então, a gente são quase 20 anos de história. Mas empreendo desde os meus 21, 22 anos. E a gente é apaixonado por produzir, a gente é apaixonado por pessoas, a gente é apaixonado por tentar entregar algum valor. E o nosso modelo de negócio, inclusive, né, a própria Improve, ela tem muito essa veia da empatia, né, que a gente estava falando agora, que é poder se sentar do lado da mesa do cliente e tentar mostrar para ele uma forma de a gente valorizar, né, a vida dele, as conquistas dele e tal, trazendo estratégia, trazendo técnica na gestão do patrimônio. Mas um resumo é esse. Isso tudo. Ele falou que você é o paizão dele. Como é que vocês se conheceram? Conta pra gente. Acho que essa história ela é mais legal ele contando do que eu. Vamos lá, né? Acho que tem a questão... Aí entra um pouco de energia, tem gente que chama de fé, né? Enfim... Mas dentro desse caminho que eu fui trilhar no mercado corporativo, trabalhar em grandes empresas, em algum determinado momento dentro da Companhia Suzano, para eu continuar crescendo, foi exigido que eu tivesse um MBA aqui no Brasil. Eu já tinha formação e pós-graduação fora, mas era importante ter um MBA, só como eu tinha várias formações em administração de empresas, gestão de negócios, e à época a Suzano havia comprado a Fibra e congelado o investimento em educação, então eu teria que financiar esse processo. Eu falei, bom, se eu vou pagar, eu não vou fazer novamente uma formação em administração. E aí eu fui procurar coisas que me faltavam e uma skill que eu não tinha muito grande era de finanças. E aí eu fui fazer um MBA em finanças corporativas, investment banking. Dentro desse MBA ali, cerca de 2 anos, quando eu fui fazer o meu TCC, o meu orientador conheceu um pouco da minha história. No meio do MBA eu acabei saindo da Suzano, fui convidado para ir trabalhar no mercado financeiro, mas na área de crédito, né, uma empresa chamada Grupo H, que fica na Paulista e trabalha com crédito consignado privado e educação financeira também. E aí eu falei, poxa, já está mais perto do que eu estou querendo me guiar, que é o mercado financeiro, mas ainda é crédito, não é investimento que eu queria. E, bom, em resumo, esse meu orientador, depois que me conheceu ao longo da orientação do TCC, ele tinha um projeto de pegar a empresa dele, que era mais ou menos o que a gente faz, ele cuidava de famílias com alta renda, e ele queria popularizar isso, só que dentro das empresas. E aí ele me pediu para fazer parte ali do board desse processo, para ajudar ele a entrar nas empresas via o mesmo segmento que a empresa que eu estava atuando entrava, que era a parte do RH na parte de benefícios. Então, ia ser um benefício do RH, a parte de educação financeira, e dali ele queria sair alguns planejamentos e tal. E a gente fazia isso, mas vendia o crédito consignado privado, atrelado à educação financeira, como benefício também. E ele falou, pô, você não me ajuda? Porque eu coordenava a área comercial dessa empresa. Ele falou, pô, você não pode me ajudar na estruturação desse processo? Eu já estava ali num processo de queimar a ponte, que a gente fala, que é sair do CLT ou do PJ, mas dentro ainda de alguma grande corporação e tentar iniciar a minha carreira de consultor de investimentos ou consultor financeiro sozinho. E aí, enfim, numa etapa deste processo, em que eu estava ali como board desse processo, dessa empresa, do meu orientador de TCC, tinha um treinamento sobre riscos. E o convidado para dar esse treinamento foi esse gênio aqui do nosso lado. Palestrante. Esse palestrante. E eu fui participar só para ver qual era o tema, porque, na verdade, o treinamento não era para mim. O treinamento era para os consultores que ele estava trabalhando ali, que iam atuar dentro das empresas. Eu falei, pô, posso participar só para conhecer? E aí, enfim, vi lá, no dia que eu ouvi o Alisson falando sobre gerenciamento de risco alinhado com planejamento financeiro e consultoria de investimento, aquilo explodiu a minha cabeça. Falei, nossa,
Isso é mágico. Eu nunca havia pensado por esse aspecto, faz total sentido. Eu preciso conhecer esse cara. E aí a desculpa foi, eu tinha acabado de sair da empresa e estava iniciando a minha sozinho. E aí eu fiquei sem seguro de vida e sem plano de saúde, porque eu tinha na organização que eu estava. E aí eu chamei ali o meu orientador, né, que foi a pessoa em comum que nos conectou. Falei, se importa em passar o contato do Alisson? Preciso cotar o seguro de vida e plano de saúde para minha família. E liguei para ele. E aí falei, cara, deixa eu bater um papo para você contar um pouco da minha história. E aí, enfim, aí o Alisson pode contar o lado dele lá, como é que foi quando eu liguei para falar sobre seguro de vida e plano de saúde e contei desse processo que eu estava passando. Uma curiosidade, os dois são formados em administração, claro que tem outras formações, mas os dois formaram em administração de empresa? O meu é administração pela FATEC de Guaratinguetá e depois fiz gestão de negócios na Escola Europeia de Negócios, European College of Management, na Irlanda. Quando eu voltei, eu ainda fiz gestão de processos e depois eu fiz o MBA em finanças pela FIA, Fundação Instituto de Administração, e aí ingressei aí no mercado financeiro. Quanto tempo vocês se conhecem? 4 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos. Isso por aí. deve ter, foi na pandemia. A pandemia começa em 19 ou 20? 20, né? 20, Fevereiro né? de 20. Uns 5 anos. Então deve ser novembro de 20, mais ou menos, essa história toda, assim. Início você já tinha sua empresa, correto? Como É. é que surgiu essa ideia de empreender? Porque no mundo que a gente vive, a gente tem que saber como é que você começou. Tipo assim, você também nasceu pronto? Como é que foi isso? Não, ao contrário. Tipo, eu venho de uma família relativamente simples. Mercado financeiro não era um objetivo de vida de adolescente por uma instrução familiar ou do meu contexto social. Ao contrário, eu estudei, resumindo, eu estudei administração de empresas, porque na época eu não sabia o que eu queria fazer da vida e também porque cabia no bolso, que era o que cabia no bolso. Eu fui, acho que, a primeira pessoa ali da minha rede de familiar próxima a conseguir fazer uma graduação. Aí depois eu estudei marketing, né? Na evolução dessa história toda também eu fiz uma segunda graduação em marketing. Aí eu tenho alguns cursos específicos, né? Então tenho uma especialização na PUC do Rio Grande do Sul em estruturação de planejamento patrimonial. Tenho outro curso de Wealth Planning em Yale, nos Estados Unidos. Mas aí é tudo que foi já mais direcionado para o nosso negócio, que foi vindo com o tempo. Não aquele negócio, eu quero estudar isso, né? Tipo, a gente foi se especializando. Isso, a gente foi se capacitando para poder fazer essa lógica. Mas o mercado financeiro não era uma coisa da minha vida. Pelo contrário, tipo, na minha história e no meu contexto social e familiar, o mercado financeiro para mim era comprar uma ação do Petrobras, do Itaú, e se limitava a isso, e de verdade eu achava que era uma coisa do capiroto, inclusive, porque eu nunca tinha escutado ninguém que tinha comprado uma ação e falar assim, nossa, ganhei dinheiro com isso, todo mundo tinha perdido, então eu tinha uma certa aversão sobre isso. Mas a minha história com o empreendedorismo começa através de uma corretora de seguros, lá com 20, 21 anos, lá na região do ABC. Dentro desse negócio, a gente se especializou para fazer seguro de estruturas empresariais. Então, a gente fazia seguro de empresas, de fábricas, né, e tal. Esse negócio ele teve um sucesso, eu comecei a ganhar um dinheiro com isso. E aí começou a sobrar um dinheirinho, né? Tipo, conseguia já ter aquela lógica de tipo, viver com menos do que estava entrando. E aí, eu gosto muito de ler, eu não gosto de estudar, mas eu gosto de aprender, né? E a forma que eu tinha na minha época, 20 e poucos anos atrás, eram livros, né? Hoje a gente tem podcast, a gente tem Hoje o pessoal YouTube. sabe que é uma biblioteca. Já foi na biblioteca? O que é isso? Exatamente. E aí eu fui ler muito a respeito, comecei a ler a respeito e eu descobri que o mercado financeiro, na verdade, era uma baita de uma ferramenta para você poder atualizar dinheiro, né? Você investir dinheiro e manter poder de compra. E aí eu me apaixono por esse mundo, sabe? Então eu tinha a corretora, mas eu criei uma nova paixão que era o mundo dos investimentos. E aí a gente, acho que como ser humano, né? Tudo que a gente gosta, né? Toda boa experiência que a gente tem, a gente recomenda para os próximos, né? Você vai assistir um bom filme, você volta, poxa, cara, você assistiu o filme e tal, vai assistir que é legal, né? Você foi numa praia legal, você fala, vai na praia tal, porque é maneiro. Então a gente tem isso como ser humano, né? E aí eu comecei a divulgar nos amigos, falar, poxa, cara,
descobri um pouco aqui do mercado financeiro, agora estou montando umas carteiras de investimentos, está muito legal, não sei o quê. E o pessoal olhava para mim e falava, mas esse cara não é o cara dos investimentos, ele é o cara dos seguros. Mas no final do dia, sempre tem aqueles curiosos, né? Aquela pessoa mais curiosa. E fala, poxa, é mesmo, me ajuda aqui. Aí eu comecei a ajudar uma pessoa aqui, ajudar uma pessoa ali, outra colar. E de repente eu estava ajudando ali um grupo de 15, 20 pessoas. E a gente, em uma determinada situação, percebeu que aquilo ali poderia ser um negócio. E eu tinha mais propósito, eu tinha mais, perdão da palavra, tesão em estar fazendo aquilo do que acordar e ir para a corretora de seguros todo dia de manhã. E aí ali a gente começa a perceber que talvez tinha um modelo de negócio. E aí vamos estudar quem que é o órgão que regulamenta, qual que é a certificação, se eu preciso ter ou não para fazer. A gente vai conhecer toda essa lógica. E dentro deste processo de estruturar isso, de entender se aquilo de fato poderia virar uma empresa, a gente vai para uma convenção, vou participar de uma convenção nos Estados Unidos, que a gente descobre que nos Estados Unidos esse nosso mercado ele está muitos anos à frente da gente. E lá nos Estados Unidos, numa convenção, eu conheci um brasileiro lá e tal. E a gente virou sócio. E dessa sociedade ali nasce uma das primeiras consultorias de investimentos do Brasil. Lá em 2008 isso. E essa empresa teve um relativo sucesso e tal. E em 2015 para 2016 a gente recebeu uma proposta de fazer uma joint venture com um banco de investimentos. A gente foi vendido, né? Um processo de joint venture, juntou ali as empresas, uma troca de ações. Eu precisei ficar ainda 2 anos lá como executivo. Dentro desse cenário, né, aquela empresa de 2008 lá que nasceu e tal, ela já tinha virado uma estrutura de escritórios em 14 estados brasileiros, mais ou menos, 12, 14 estados brasileiros, um escritório nos Estados Unidos e tal, um grupo grande de pessoas. E aí vem essa situação tipo, de receber essa oferta, a gente avança com isso, faz essa joint venture, fico lá dentro ainda 2 anos como um executivo. Depois eu tinha mais 2 anos de no compete, né, que é aquele contrato que você não pode fazer o que você fazia, né? E daí dentro deste cenário é que eu começo a idealizar a criação da Improve, que é a empresa que a gente tem hoje. Já enxergando uma dor que eu percebia que os clientes tinham e aquela empresa antiga não conseguia entregar, mas que a gente queria começar a entregar aqui dentro da Improve, né? Então, um resumo de 20 anos, talvez em 3 minutos, mas é mais ou menos essa lógica. Esse sócio continua com você até hoje ou não está mais com você? Não, ele não está. E nesses 2 anos, como é que foi para você? Porque você não podia atuar de uma certa forma. Exatamente, não podia atuar. E aí fui estudar. Eu fui estudar, né? Então, essa especialização, né, esse curso que eu fiz em Yale, né, que é nos Estados Unidos, foi no meio da pandemia. Então o pessoal fala, poxa, mas você estudou em Yale? Eu falei, sim, mas é online, porque a gente estava no meio da pandemia. E aí aquela dor que eu enxergava na outra empresa que eu queria começar a resolver para os clientes, eu precisava de conteúdo acadêmico, eu precisava aprender aquilo, me tornar um especialista naquilo. E aí eu aproveitei esse período exatamente de 2 anos que eu não podia estar atuando diretamente. Foi um período tipo de aprendizado, de buscar informação e começar a idealizar o que a Improve se tornou, né, e tá se tornando. No resumo é o seguinte, né, se você me permite. Mas a outra empresa ela era uma consultoria de investimentos, né? Então, a consultoria de investimentos é uma consultoria de investimentos independente. Então, o que uma consultoria de investimento independente faz? Ela vai sentar na frente da Jussara, vai entender o momento de vida dela, quais são seus objetivos financeiros de médio e de longo prazo, e entendendo tudo que você tem ali acumulado de liquidez, de dinheiro, a gente vai ajudar você a investir esse dinheiro no mercado financeiro, respeitando todas essas suas peculiaridades, de forma independente. Não? Então, o que é isso? Como eu não sou o gerente do Itaú, eu não sou o gerente da XP Investimentos, eu não sou o gerente do Safra, eu tenho essa possibilidade de recomendar para você aquilo que faz mais sentido para você, porque eu não tenho uma instituição me instruindo.
Só que quando eu ia fazer esse Know Your Customer, que a gente chama no mercado, que é o conheça o seu cliente, eu precisava fazer um aprofundamento no conhecer quem que era a Jussara para montar uma carteira extremamente personalizada para ela. E nesse conhecer a gente começava a olhar para a vida pessoal, profissional e financeira da Jussara e começava a ver que tinha outras demandas ali em volta da vida dela, eu chamo de pontas soltas, que se a gente não olhasse para aquilo, chamasse a atenção da Jussara e falasse, Jussara, tem isso aqui acontecendo em volta da sua vida também. E se a gente não atuar sobre isso, esse seu dinheiro pode virar pó rapidamente. Né? E aí é a partir desse olhar mais macro, né? Tipo, de não olhar só para o dinheiro, só para os investimentos do cliente, mas olhar para a vida dele como um todo, que a gente fala, poxa, cara, dá para a gente montar um outro negócio que a gente agregue valor na vida do cliente por um completo. Então, desde o ponto de vista de gerenciamento de risco, de gestão de ativos e de uma organização sucessória. Então, é um pouco disso que a Improve faz. Isso nos Estados Unidos tem um nome, chama Wealth Planning. Né? Aqui, a gente não tem um nome, a gente está chamando de planejamento patrimonial. Mas é muito, lá fora, principalmente Estados Unidos e Europa, é muito comum. Então, famílias que já tem um patrimônio ou tem capacidade de formar um patrimônio, sentar com profissionais que tenham conhecimento técnico para ajudar na estruturação de um planejamento, de um ponto de vista sempre de proteção, evolução e perpetuação daquilo que já foi construído. Eu gostei muito do que você falou, porque você percebeu uma dor. Além de você ter percebido a dor das pessoas à sua volta, você começou a fazer aquele processo que a gente chama até de uma mentoria. Sim. Você foi mentorando o pessoal e de repente você virou a chave. Poxa, esse negócio pode ir muito mais além. E muitas vezes o sucesso, né, da gente, a gente não faz sucesso por quê? Porque falta um conhecimento. E aí você pegou esses 2 anos aí, foi se especializar, foi aprofundar mesmo diante daquilo que você queria entregar. E agora nós vamos entrar na Improve mesmo. Qual que é a dor? Eu até coloquei aqui. O que exatamente a Improve oferece? Bom, aí só para a gente reconectar as histórias, quando ele sai lá da empresa, né? Aí eu tinha deixado aqui a deixa para dizer como é que a gente se conheceu. Aí ele começa esse processo que ele mencionou de montar um time, né? Montar um time e que consiga entregar para o cliente não só a consultoria de investimentos independente e que visa orientar o cliente naquilo que de fato faz sentido para ele, e não no produto ou serviço que a instituição financeira está exigindo que ele venda ali, né? E trazer proteção e estratégia dentro das fontes de dilapidação desse patrimônio. E aí, nessa linha, nesses 2 anos de No Cool Pitch, ele começa a procurar, e aí a gente se conhece nesse evento que eu mencionei, que eu participei de um treinamento, e aí ele fala dessa tese para mim. Porque até então, o meu negócio era muito na parte de investimentos, e eu ajudava ali os clientes já nesse modelo CVM, nesse modelo de consultoria, né, que no mercado a gente chama tecnicamente de fee-based, que é baseado numa taxa, e que me isenta de eu precisar empurrar qualquer produto no cliente, porque o cliente já está me pagando e tudo que eu indico para aquele cliente, o que tem de corretagem envolvido, o que tem de comissão envolvido, volta para o cliente. Então, eu não tenho nenhum tipo de interferência na minha decisão na hora de orientar o cliente por determinado produto A ou B. O que eu espero é que aquilo evolua da forma que faz sentido para aquele cliente. Por que a gente fala isso? Porque, às vezes, para o cliente não faz sentido buscar a maior rentabilidade em determinado momento daquela vida. Para o cliente, às vezes, faz mais sentido ele ter menos volatilidade, ou ter o dinheiro mais líquido. Então, é a partir dessas premissas que a gente vai orientar. Mas, então, o que a Improve faz? Né? Acho que, complementando o que o Alisson falou, a gente começa com uma consultoria de investimento independente, entende que é um modelo alinhado, isento de conflito e que consegue gerar valor para o cliente. Mas percebe que no médio e longo prazo, ele vai ter uma dor de barriga na vida dele, né? Como todo mundo tem. E aí a gente começa a mapear quais são as maiores fontes de dilapidação de patrimônio dos nossos clientes no médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente cuida da parte mais líquida, né? E como a gente sabe que todo mundo vai ter uma dor de barriga na vida, a primeira coisa que vai ser dilapidada vai ser o dinheiro, certo? Então não adianta, por melhor que eu faça isso, por mais bem intencionado, com o maior alinhamento possível, se eu não proteger isso no longo prazo, eu vou ficar enxugando gelo, que é como eu falo com os meus clientes. Porque no médio e longo prazo vai vir
um evento que vai dilapidar, às vezes, um trabalho de anos, né? E aí, dentro dessa lógica, a gente entende que as maiores fontes de dilapidação do patrimônio da classe média e classe média alta brasileiro hoje, e me corrija se estiver errado, o primeiro é processo de sucessão desorganizado ou sem nenhum tipo de organização, eventos de saúde, então grandes problemas de saúde que talvez a ferramenta que ele tem de proteção ali não seja o suficiente para cobrir, mas como ele tem dinheiro, ele vai e financia para salvar a própria vida ou a vida dos seus familiares, e isso dilapida o patrimônio inteiro. E o terceiro são eventos de invalidez, um acidente ou algo do tipo que invalide essa pessoa para continuar gerando receita. E aí a gente pensa, cara, por mais que o nosso trabalho seja excelente e, de fato, entregue valor dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, se eu não cuidar desses potenciais dilapidadores, a história do perpetuar, que é fazer o cliente atingir a liberdade financeira dele ali com 60, 65 anos, mas que hoje ele vai viver até os 95, 100 anos, então estou falando mais 30 anos. Se eu não garantir que isso se perpetue, que qualquer evento de dilapidação seja protegido da melhor forma possível, talvez um trabalho de 15, 20 anos fique pelo caminho e não faça essa pessoa manter o padrão de vida a longo prazo. Dentro dessa lógica, né, até para a gente conseguir exemplificar, né, tipo, isso na prática, né, um dos maiores dilapidadores de patrimônio da classe média hoje, como o Kleber falou, é a falta de organização sucessória. Vamos traduzir isso, né? O cara vem lá, constitui a carreira dele, estuda, vai construindo um patrimônio, chega um determinado momento, ele tem lá o patrimônio dele constituído. O imóvel que ele mora, um imóvel na praia, outro imóvel no campo, um dinheirinho investido, sei lá, 2, 3 imóveis de aluguel e tal, tá tudo lá, tudo bonitinho no nome dele. Vamos imaginar que a soma disso daí seja 10 milhões de reais, ok? E ele vem a faltar. Em algum momento, né, a gente vai, não sei se infelizmente ou felizmente, a única certeza a gente vai deixar esse plano e vai para algum lugar melhor, acredito eu. A transição desse patrimônio, né, para os herdeiros, passa por um processo de inventário no Brasil e no mundo. Então não é uma exclusividade, uma jabuticaba brasileira. Né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Esse processo de transição, ele é burocrático, né, porque é um processo jurídico e tal, e ele é um processo caro. Então, no Brasil hoje, no estado de São Paulo, custa em média 15% do valor total do patrimônio. Então, se eu estou falando de um patrimônio de 10 milhões, vai custar mais ou menos 1,5 milhão para que os herdeiros possam receber. Então, os herdeiros não recebem mais 10 milhões, recebem 8,5. Como que a gente pode, hoje, em vida, com essa pessoa de pé, com esse dono do patrimônio aqui com a gente, organizar essa sucessão para que seja dilapidado o menos possível, para que seja o menos burocrático possível e para que a gente evite, que é o que, né, adoro, o Kleber sabe disso, lá no escritório eu gosto para essas mesas porque é o que eu gosto muito, fazer a preservação do relacionamento familiar. Porque se você coloca a regra do jogo, o que vai ficar com cada um em vida, quem decidiu foi o patriarca. Né? Porque se você não faz isso em vida e você vai para uma mesa, e eu já fui pago N vezes para entrar numa mesa de intermediação de divisão de patrimônio, você vê relações familiares sendo quebradas, de irmão não falar mais com irmãos. Eu conheço casos lá de um que me chama muita atenção, que eles já estão se falando há quase 12 anos por causa de uma partilha de bens. Que se tivesse feito a regra lá em vida, esses irmãos hoje estariam tomando uma cerveja junto, fazendo um churrasco junto, provavelmente. Porque a culpa da divisão já não foi ali entre eles, foi o pai que definiu. Né? Então, olha que coisa, né? Quando a gente fala de preservação, de evolução e perpetuação de patrimônio, esse é um grande risco que qualquer pessoa que tem patrimônio tem. E a gente está falando só de um. Né? E que ninguém fala a respeito. É uma grande dicotomia, né? Porque imagina, né? Acho que o patriarca se esforça a vida inteira para dar possibilidade de ter um conforto, um patrimônio para a família, e na hora que ele vem a faltar, esse é o principal fator de dilapidação daquele ambiente familiar, né? Eu vi do ponto de vista financeiro e do ponto de vista relacional, pode ser, né? Porque, poxa, você tem 10 milhões para receber, você vai ter que deixar 1,5 para trás para imposto, advogado, custos financeiros, cartório,
Então você já está deixando dinheiro para trás e no final do dia você pode deixar uma relação também, né? Eu acompanhei um case, só para ilustrar isso que ele falou, olha como é complicado isso no Brasil. Acompanhei um case até num podcast essa semana que estava falando da sucessão rural. Que os grandes latifundiários do Brasil estão vendendo as suas terras e alugando terras, locando terras para produzir, porque eles fizeram um cálculo que em 4 gerações de sucessão a terra passa deles para o Estado. Porque vai custar mais ou menos 25%. Então, a cada 4 gerações, a terra sai da mão daquela família e vai para o Estado. Isso é dilapidação de patrimônio. Ou Sabe, seja, você construiu a vida toda. Exato. A vida toda. E eu ia te fazer uma pergunta, ouvindo você falar. Esses empresários, qual é a dificuldade que você tem de fazer com que esses empresários eles percebam esses riscos que eles correm diante dessas perdas patrimoniais? Então, na verdade... É um desafio para vocês. Na verdade, o que a gente vê na prática, no dia a dia, é principalmente o médio empresário. Né? Quando você está falando de um mega empresário, poxa, estamos falando aqui de uma família, a família dona do Itaú, a família dona da Casas Bahia, esse pessoal já tem essa consciência, já tem os seus próprios family offices, né? Que é o nosso negócio, nós somos um multifamily office no final do dia, eles já falam sobre isso. Agora, o empresário de médio porte, que é a grande maioria no Brasil, na verdade, muitas das vezes, o que a gente vê na prática é que ele nem sabe sobre essa demanda ainda. Porque o empresário brasileiro, ele nasce muito por necessidade, ele vai construindo, ele quer construir, ele quer acumular, e aí ele vai construindo o patrimônio, mas ele nunca sentou numa sala de aula, ou ele nunca pegou um livro específico sobre isso, ou ele nunca teve a possibilidade de sentar com um multifamily office igual nós somos, e falar, cara, e como é que está a sua sucessão? E como é que tá? Quais são os riscos que estão orbitando a sua vida aqui, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, que tem pequena probabilidade de acontecer, mas se acontecer pode destruir o seu patrimônio aqui do lado. O cara olha, né? Tipo, poxa, eu sou sócio do Kleber. Nós somos sócios. Se acontece, vou matar você hoje. Não. Se acontece alguma coisa eu te mato toda reunião com o cliente, eu mato o Alisson. Eu e o Alisson somos sócios. Escuta essa. Se acontece alguma coisa com o Kleber e ele vem a óbito hoje, o que acontece na nossa sociedade? Sabe qual é a regra do jogo? Não, conta pra gente. A maior parte dos clientes não sabe, 99,9%. A esposa dele vai virar minha sócia. Contrato JUSESP, aquele contrato social, o cara baixa, o seu contador baixa e te manda, tá dizendo isso. Ainda que ela não esteja preparada. Não importa, ela é herdeira da não parte importa. dele. Ela é herdeira legalmente da parte dele, né? Só que o que acontece? Eu adoro a Sheila. A gente, né, viaja junto, tem bons momentos sociais junto, mas ela é uma profissional da área de importação e exportação. Ela não vai contribuir em nada com o dia a dia da Improve. Só que se a gente não organizar aqui, e isso já é um planejamento sucessório empresarial e societário, se ele vem a faltar, eu tenho que acatar a Sheila aqui no nosso negócio. Dá para resolver isso em vida? Dá, desde que a gente sente, organize, faça um planejamento para que se acontecer alguma coisa com o sócio, a gente já tem um acordo de sócios aqui do lado, que nenhum familiar dele pode entrar no negócio, a empresa vai indenizar a família dela, ela não tem opção de ficar e ela vai seguir agora a vida dela com um cheque no bolso e a parte que era tipo do Kleber vai ser incorporada para a empresa e dividida a outros sócios. O que é isso? Planejamento sucessório empresarial. Gente, isso é tão importante, tão importante, é um assunto tão interessante, porque pensa hoje, até mesmo nessa geração que a gente está vivendo, os pais constroem para os filhos, e aí quando os pais se vão, quem cuida desse negócio? Às vezes o negócio desmorona. E aí você já está falando aí você tá falando de sucessão intelectual. A gente, né? O Kleber está no dia a dia mais do que eu. Eu toco a empresa lá, hoje ele é o diretor comercial. A gente olha para muitos clientes, o cara que construiu uma grande estrutura, e a gente está com uma pessoa ali na frente de 60, 70 anos, está perto de parar, ele fala, pô, legal, vamos organizar a parte burocrática e tal. Agora fala, cara, quando você vier a faltar, quem vai tocar o negócio? O cara olha assim, né? Porque ele não preparou uma sucessão intelectual. É um outro tipo de sucessão. Uau, que assunto! Que assunto! Gostei. Muita coisa. Recentemente eu tenho uma amiga que o marido, pessoas conhecidas, eles tinham uma loja de motos e tal. O marido faleceu e aí teve uma situação assim, a esposa fechou
Então, literalmente fechou a loja. Aí você pensa, e os funcionários, né? E todo o patrimônio que foi construído? Ela não tinha estrutura para prestação de tocar serviço esse para os negócio. próprios. Ou seja, sucessão intelectual não tinha. A gente estava falando desse tema, né? Me veio um ponto à cabeça. Você falou, poxa, quando vocês chegam para falar, né, com os clientes, com os empresários, eles têm esse conhecimento. Cara, a gente até fala muito disso com o cliente, né? Eu acredito que no fundo, depois de tudo que a gente falou aqui de tecnicidade, a Improve é uma grande escola de educação financeira. E é isso. O nosso papel diuturnamente é ensinar as pessoas a olhar pontos que eles nem imaginavam. Porque, cara, hoje eu estou lá num grupo de 50 empresários que a gente tem rotinas praticamente semanais, 1, 2 vezes por semana. E a história de todos eles, da pessoa que trabalha sozinho para o que tem 2, 3 mil colaboradores, é a mesma. Começo uma empresa tratando uma dor do mercado. Identifiquei uma dor, vou montar uma empresa. Qual que é o meu primeiro objetivo? Fechar o caixa. Só. Ele tem que dar mais que menos. Entrar mais dinheiro que sair. Acabou. Ele não sabe o que pensar. E é assim que deve ser. Né? Os 2 primeiros anos é como você criar uma criança. Né? Se você não der alimento para ela, ela morre de fome. É assim. Então você vai construir. E a gente pega esse cliente ali na curva de maturação da empresa, que é quando aquele cara que às vezes é até especialista ou se tornou um especialista naquele tema e fez aquilo muito bem porque ele conseguiu ali de alguma forma tratar uma dor do mercado, trazer uma solução que ele identificou ali e tratar, aí se tornar um empresário, né? Eu costumo falar, qual que é a diferença do empreendedor para o empresário? O empreendedor ele tem um negócio que gira em torno dele. Quando que ele se torna um empresário? Quando aquele negócio não depende dele para existir. Isso é se tornar um empresário. Então, acho que tem um dado que traz que... É possível? É trabalhoso. É trabalhoso. E sabe por que muita gente não evolui? Exatamente porque se passa muito pelo ego também, né? Tipo, eu tenho que deixar de ser o centro das atenções para começar a colocar pessoas que são melhores do que eu para fazer o que eu fazia, mas eu não deixo de ser o dono da empresa, né? Então, assim, é um processo doído para o ser humano, né? Esse assunto do tático, operacional, né? Já deu muito o que falar aqui, inclusive, também, no nosso podcast. Mas você falando sobre a dor, assim, você falando, a mente vai abrindo, né? A gente vai pensando assim, poxa, quantas pessoas constroem seus patrimônios e chega em determinado momento da vida, elas, em aquele momento, ou elas precisam mudar a rota, né? Mudar, investir em algo que não, como você falou, saúde, por exemplo, poxa, eu não estava preparado. Mas aí me veio a seguinte pergunta aqui para vocês. Vocês já tiraram alguém que estava quase caindo assim no abismo, que o cara estava assim, meu Deus, foi por pouco esse aqui. E aí vocês foram lá, fizeram um planejamento, né? Porque um cara que está quase caindo no abismo não tem nem planejamento. Mas você já conseguiu tirar alguém dessa situação? O cara estava perdido e você falou, opa, peraí, não, estou aqui, vou pegar na sua mão, vou tirar você desse fundo do poço. O Kleber tem isso é até difícil pra gente, porque se a gente começar a falar disso aqui, já vai ficar aqui 3 horas falando. Mas o Kleber tem vários casos desse, ele tá bastante no dia a dia, isso acontece, mas eu gosto muito daquele que ele fala que hoje, aquele seu cliente que ele fala assim, pô, você me aposentou, né? Isso, O cliente olha pra ele e fala, você me aposentou. Na verdade, quem se aposentou foi ele mesmo. Ele só não conseguia enxergar que ele estava aposentado, né? É isso. Acho que esse caso é legal, né? É um casal de São Paulo até, e ele é empresário e com bastante sucesso até na empresa dele, só que a esposa ainda trabalhava no mercado corporativo, prestava serviço para uma empresa. E eles chegaram lá, assim, ele já deve estar com 67, 68 anos, a esposa um pouco menor, 65. E ele chegou, puxa, cara, eu tenho uma custo de vida controlado, minhas filhas já estão saindo da faculdade e tal. Mas, você sabe, eu não aguento mais, a minha esposa tem que atravessar a cidade inteira e tal. Eu falei, calma, me traz todos esses dados, vamos sentar. E aí a gente começou a avaliar todo o patrimônio do cliente, quais eram as fontes de renda, qual era o custo de vida, como que ele queria manter esse padrão de vida nesse processo de aposentadoria. E aí a gente assim, mostrou para ele simplesmente que na questão de 1, 2 anos, e até foi bem antes disso, acho que foi com menos de 1 ano, se a gente só reorganizasse a forma com que estava alocado esse capital, nós já conseguiríamos aposentar ele. Então, ele tinha muito capital alocado em patrimônio imobilizado, que gera uma receita recorrente baixíssima depois que já está pronto, versus o valor que tem aquilo de mercado. E a gente basicamente desimobilizou parte daquilo, trouxe para a parte financeira do investimento, gerou uma receita recorrente para ele, protegeu a maior parte disso fora do maior risco que ele tinha, que ele estava concentrado totalmente aqui no Brasil. Então eu falei, cara, se a gente está falando de perpetuação,
né? Eu sei o quanto vai valer $1 milhão daqui 15 anos. O quanto vai valer R$1 milhão eu não sei. Em 2019, R$1 milhão valia ali por volta de $300 mil. Hoje, talvez não dê 100 ali, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, quando eu estou falando de perpetuação, a importância de você também ter o patrimônio dolarizado para preservação. Não estou falando de ganhar dinheiro, estou falando de preservar o seu padrão de vida no longo prazo. Então, a gente fez pequenos ajustes simples. Ele já tinha aposentado. Ele não conseguia enxergar isso. Então, por isso que eu digo, às vezes o meu negócio não é trazer a melhor solução, é trazer educação financeira mesmo, conhecimento. Assim. Então, foi assim. Então, assim, acho que pelo fator de a gente se posicionar como um planejador de patrimônio, a maior parte das famílias não busca a gente quando está em situação financeira ruim. Tem outras empresas e outras... modelos de negócio que são mais focados em recuperação de empresas ou de financeiro. O nosso é um outro lado. Mas eu já cheguei, por exemplo, né, é um caso até aqui de Mogi, que eu não vou explanar para manter ali o sigilo da pessoa, mas uma pessoa que tinha um negócio maravilhoso, que fatura R$300 mil por mês e que conseguia guardar um bom capital por mês, 20 a 30 mil reais, e na hora que eu sentei para avaliar a vida dele, o negócio, que é fonte de renda maravilhosa, mas que gira muito em torno dele e que tem outras 60 famílias que dependem daquilo, não tinha um seguro. Nem dele, nem do negócio, nem da empresa, nem de nada. E eu falei, e um bom plano de saúde. Eu falei, olha, esquece, a gente não vai começar a guardar esses 20 mil reais. Se eu tiver que proteger para que isso aqui nunca mais vai daqui para trás, que se acontecer alguma coisa com você, que é fundamental para esse negócio continuar existindo, todas essas 60 famílias não serem dilapidadas, eu primeiro vou proteger você. O que sobrar disso, a gente vai começar a investir. Cara, uma pessoa que tem 60 colaboradores e capacidade de faturar 300, 400 mil reais por mês, eu tenho certeza que intelectualmente ela é muito melhor do que eu. Eu não tenho nem... como fala? Intenção de dizer que ele é melhor do que eu. Atenção. Não tenho nem a intenção de achar que ele é melhor do que eu. Mas você vê um pequeno conhecimento que a gente tem, que é mais profundo, eu consigo trazer para ele uma percepção. E aí é o caso também muito louco, né? Porque foi eu falar, parece que a gente fala, as coisas acontecem, né? Alisson, qual que é a diferença do planejamento financeiro para o planejamento patrimonial? Legal. Baita pergunta. Planejamento financeiro, né, num conceito teórico e acadêmico, é aquela estruturação do seu dia a dia financeiro. É aquela planilha que ninguém gosta de fazer. Né? Então, poxa, quanto que eu gasto com moradia, quanto que eu gasto com transporte, quanto que eu gasto com lazer, quanto que eu gasto lá com o meu plano de saúde, quanto que eu gasto com restaurante, né? Você soma aquele negócio e isso, né? A educação financeira básica tem que custar menos do que você tem de receita mensal. Então, se eu ganho 10, eu preciso que essas contas todas sejam no máximo 10, né? Porque você só vai começar a formar patrimônio a partir do momento que você aprender que se você ganhar 10, você precisa aprender a viver com 8, e aí vão sobrar 2. Aí você fala, mas são só 2. Mais 2 em um ano são 24, mais uma rentabilidade vira 26, e em 5 anos isso vira uma bola de neve. É aquela questão dos juros compostos, né? Que te machuca quando você compra um carro financiado, né? Que você compra um carro de 100, né? Que você vai pagar os de financiado lá em 60 meses vai te custar 140 e quando você for vender ele vai estar valendo 70. É essa a lógica ao seu favor quando você está investindo. Né? Então o planejamento financeiro está dentro desta casinha, da organização, de ajudar alguém que já está endividado, sair da dívida e tal, tudo mais. O planejamento patrimonial é para quem já pulou esse muro. Então o nome já diz, planejamento patrimonial. É aquele cara ou aquela família, aquela pessoa que ela já evoluiu nessa quesita. Ela vive no dia a dia com menos do que ela faz de dinheiro. E a partir do momento que você começa a viver com menos do que você faz de dinheiro todo mês, começa a sobrar. E aí começa a vir a inteligência de negócio de investir. Né? Vou comprar um imóvel para alugar, vou abrir uma outra empresa, vou investir no mercado financeiro. E aí o planejamento patrimonial é você trazer conhecimento técnico em alinhamento de interesse com um profissional que fala assim... Vou te ajudar agora com o seu planejamento patrimonial. Ajudar você a fazer isso, vou ajudar você a proteger o que você já conquistou, a evoluir isso que você conquistou e está conquistando, e aí depois perpetuar para os seus herdeiros. Então, são
parecidos, mas são distintos. Um ainda está aprendendo o básico, o outro já está indo para um outro nível. Vocês entram no nível 2? A gente entra no nível 2. O nosso negócio é um negócio tipo de empatia, de sentar do lado da mesa do cliente, entender o momento de vida dele e ajudar a ele colocar técnica, né, e alinhamento de interesse na gestão do patrimônio dele, sempre buscando aqueles 3 pilares: a proteção, a evolução e a perpetuação daquilo que ele conquistou e aquilo que ele está conquistando. Eu acho que no nosso modelo de negócio, o grande valor que o cliente ganha é transparência na relação e alinhamento de interesse. Porque como nós somos uma empresa que a gente não recebe comissão de mercado de produto financeiro, a gente cobra a nossa consultoria do cliente. Em algum momento eu vou sentar com o Kleber, como meu cliente, e a gente vai entrar no acordo financeiro. Ele vai me pagar alguma coisa para ele ter acesso ao o conhecimento do nosso time, para que esse time ajude ele a comprar lá fora o que ele precisa. Então a gente vai ter um relacionamento financeiro que faça sentido para ele como cliente, que faça sentido para mim como empresa. E isso é bom para o cliente. Por quê? Porque é transparente a nossa relação financeira. Agora, ele sabe o quanto que ele está me pagando. É diferente de quando que você está sendo assessorado lá pro gerente do banco Y ou pelo assessor de investimento da corretora X, que o cara tá ali te ajudando, mas você não está pagando nada pro cara. Ele vive do quê, né? Mas esse cara vive do quê? O que acontece aí? Não é um modelo transparente. Essa instituição e esse profissional, eles estão ganhando uma comissão. E aí, por causa deste modelo de negócio, agora nasce ali um negócio chamado conflito de interesse. Será que aquela pessoa ou aquela instituição está oferecendo de fato aquilo que eu preciso? Ou é o que está gerando maior receita para ela aqui no nível de comissão? Então a gente sai desse modelo. Por isso que a gente faz via consultoria. Então eu não recebo comissão do mercado. Inclusive eu não posso, pelo órgão que regulamenta a gente. Eu sou consultor de valores imobiliários registrado na CVM. Eu sou responsável técnico na Improve perante um órgão federal para fazer o que a gente faz. A nossa profissão é regulada, igual um CRM de médico. Legal. E eu que sou o cara responsável lá dentro sobre isso. A lei fala que eu como consultor, não posso receber comissão. O nosso caixa pode ser auditado. Eu só posso receber dinheiro vindo de honorários do cliente. E aí tá, acho que os 2 maiores valores que o cliente tem quando ele contrata o nosso serviço. O que é? A transparência. Ele sabe quanto que ele está pagando para a gente e é um medidor para ele, tá bom ou tá ruim. E o alinhamento de interesse, porque a partir do momento que eu não estou mais sentado do outro lado da mesa, eu estou sentado do lado dele, eu quero que o Kleber, eu quero que a Jussara fique comigo 10 anos me pagando consultoria. Eu não quero vender um produto e virar as costas. Tá fazendo sentido? Eu separei até uma pergunta que você já até respondeu. Eu coloquei aqui, o que é uma consultoria de investimento e por que ela é tão diferente do modelo tradicional de assessoria ou corretagem. Exatamente. Você praticamente explicou. Pega na mão do cliente. Pode falar. Fica complementar esse ponto, né? Tem uma palavra em inglês que resume legal, eu falo bastante para os clientes, que é o Trusted Advisor, que é o conselheiro de confiança. No Brasil é muito comum você ver os empresários, os profissionais autônomos ou profissionais C-level. Poxa, eu tenho um problema jurídico, tenho um advogado da família. Tenho um problema de saúde, eu tenho um médico da família. Eu tenho um problema contábil, eu tenho lá o contador que é referência à família. Eu tenho um problema financeiro, eu vou resolver. Pô, né? Se para tudo que não é o seu core business, que não é a sua grande skill, você terceiriza para um consultor especialista que você paga para ele poder te ajudar, por que o seu dinheiro, você acha que você é o Superman e você vai resolver? Tem ali um Trusted Advisor, tem um consultor num modelo que isenta ele do conflito de interesse, que ele vai estar olhando especificamente para o seu lado. Que não seja um profissional funcionário de uma grande instituição, né? Que é o representante de uma grande instituição. Para você ter uma ideia, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, e todos os países que foram colonizados pelo Reino Unido, e aí eu estou falando de África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, o modelo que a gente chama de commission-based, que é esse modelo baseado numa comissão, corretor de seguro, corretor de consórcio, gerente de banco, assessor de investimento, é proibido por lei. Não existe. Porque eles já entenderam que é uma grande corporação, muito mais poderosa, vendendo para uma pessoa que normalmente nem tem o conhecimento suficiente para saber o que acontece de lá para cá. Então vai haver sempre um intermediador nessa história. Lá eles chamam de broker, né? E aí tem de várias áreas. Então eu vou dar um exemplo. Eu morei muitos anos na Irlanda, morei 4 anos, e a minha irmã mora lá também.
Então, quando ela foi comprar a casa dela, eu perguntei, mas como é que é? Você vai lá no banco e pede o financiamento? Ela falou, não. Você vai procurar um especialista em crédito imobiliário. Ele vai te dizer quanto ele vai cobrar por aquela consultoria. A gente pagou lá 500 euros, 1.000 euros. E aí ele vai aos bancos te representar e dizer, eu preciso de um crédito X para este perfil de cliente, e ele vai brigar com os bancos para você. E a cada 5 anos, ele pega o seu contrato de novo e vai negociar com os bancos para ver se ele consegue diminuir aqueles juros. Olhando por fora, ou seja, sobra dinheiro para todo mundo. Sobra dinheiro para todo mundo. E eu tô vendo que esse podcast aqui vai ter que ter o segundo episódio. Porque tem muita coisa boa que eu queria saber. E, cara, de verdade, eu com muito carinho falando isso com vocês, é um assunto que é muito interessante, vale a pena. Mais uma vez, eu vou trazer aquela frase. As pessoas passam a vida toda trabalhando para chegar em determinado momento da vida, olhar para trás e falar, e agora? O que vai ser daqui para frente? Né, como vocês falaram sobre a sucessão, mas em vida também, a gente tem que preocupar. Hoje em dia a gente está vivendo muito. Então, como é que funciona também isso? O empresário aí que trabalha muito, ganha muito dinheiro, como é que ele faz para poder manter tudo isso? Então, tem muita coisa boa para a gente falar. E eu queria saber de vocês, como que é essa relação de sócio de vocês? O que cada um traz aí de ponto forte aí para a empresa, para somar? Nosso CEO vai falar das características de todo mundo. Ele que escolheu. Só vocês. Tem mais sócios? Deixa ele falar que foi ele que montou o time. Não, hoje eu sou o idealizador do projeto, criador do projeto, sócio fundador. Mas hoje nós somos em 5 pessoas, né? E é uma relação, sociedade, né? Entre todos os outros 5, a gente tem o Felipe, a gente tem o Marcos, a gente tem o Rodrigo, o Kleber e eu. Nós somos em 5. A empresa, lógico, é um número maior de pessoas. Hoje a gente já está batendo quase 30 pessoas. Mas, assim, o que é um casamento, né? O Rodrigo, em especial, que é um dos nossos sócios lá também, ele foi atleta de voleibol, ele jogou voleibol profissional e tal, jogou Superliga, jogou aqui no Report Suzano durante muitos anos e tal. E a gente já tem uma relação de sociedade da outra empresa, né? Ele era um dos sócios da outra empresa, já desde 2012. E é uma relação de casamento. Então, assim, da minha cabeça como gestor da empresa, primeiro olhar de um ponto de vista que eu preciso de gente boa no lugar certo. Então, a gente pega o Felipe, que é o cara que faz toda a nossa parte administrativa, de operações e tal. É um engenheiro, um cara mais restrito, um cara mais processual, um cara mais do número da planilha. O Kleber, você já percebeu que ele tem a habilidade da comunicação, da empatia, né, de se conectar com pessoas. Ele toca a nossa parte comercial. Então, assim, como líder, eu preciso ter pessoas que tenham skills diferentes, que estejam no lugar certo, né, para fazer aquele negócio evoluir. Ali, a partir dali, a gente percebe que são pessoas que estão alinhadas com o propósito da empresa, que a Improve não era só uma forma de renda, não era só um emprego, mas que a Improve virou um projeto de vida daquela pessoa também. Opa, vem cá, esse cara talvez ele possa já ter uma parte desse negócio, porque ele cuida disso como se fosse dele mesmo. Então, e aí a partir disso a gente tem uma relação, tento promover uma relação intimista mesmo. Então eu tento promover a gente estar viajando junto, a gente estar junto, porque a gente precisa ter um nível de intimidade para chegar para as pessoas e falar assim, cara, isso aqui não tá legal, né? E que isso não vai virar um mimimi. Tipo, não tá legal porque eu gosto de você é meu sócio e tal, mas isso tá machucando a empresa e precisa mudar. E assim como eles também têm liberdade de falar isso comigo. E às vezes é doído, né? Às vezes foge um pouco do tom, às vezes é um ambiente desconfortável, mas no outro dia tá todo mundo lá por causa da Improve, por causa do propósito da empresa, que é poder levar esse tipo de serviço isso para a empresa. Então, assim, não é fácil, né? Como um casamento não é. Mas não é para ser, né? É bom. A gente cresce na dificuldade. Mas é né? bom, A gente não cresce na... Né? Marcalmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Agora, uma coisa que a gente faz que é importante, né? A gente falou aqui sobre organização societária. Então não dá para ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tudo tem a regra do jogo, tá no papel. Espeto de ferreiro. Não então, nós temos o nosso acordo de sócios muito bem descrito. Então, isso é importante. Porque no fim do dia, qual que é a regra que todos aqui aceitaram?
né? Então, quando a gente vai falar, eu falo muito isso para os meus clientes. Eu estou te vendendo um seguro de vida porque tem meta para bater. Eu tenho para minha família. Não estou falando que é bom um acordo de sócio porque isso aí vai gerar uma receita jurídica lá. Não, é porque eu tenho na minha empresa. Eu fiz desta forma. Foi como eu protegi o patrimônio da minha família. Então, acho que isso também é importante, né? Não viver um pouco dos princípios que a gente prega, né? E tudo é um alinhamento antes, né? Faz um alinhamento e para que tudo dê certo. Para a gente, assim, nós estamos chegando na nossa reta final, mas calma aí, Léo, segura a onda aí, Léo, porque o papo é muito bom, Léo, segura aí. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual conselho vocês deixariam para os empresários e as famílias que não olham com tanta seriedade para aquilo que eles construíram ao longo da vida? Vai lá, Clara. Cara, eu acho que eu vou trazer um princípio que não foi eu que criei. Acho que, né, uma vez eu estava conversando com o Alisson, vi em cima da mesa dele os 22 princípios judaicos da prosperidade. E aí tá a gente brincando de todo dia ler uma carta. Eu não sei exatamente qual é, se é o quarto ou quinto princípio. Ele fala que cerque-se de profissionais, de especialistas. Ele fala com uma palavra lá que acho que mais ao tempo de quando foi escrito, né? Mas eu acho que isso é importante, né, para o empresário e para a pessoa que teve sucesso. Porque uma das coisas mais difíceis... se você me permite te ajudar, é um versículo bíblico que fala que a sabedoria está na riqueza dos conselhos. Exato, do conselheiro. Essa é a palavra que ele existe, cerque-se de conselheiros. Por quê? Acho que nós, como empresários, quando a gente atinge um sucesso, né, é difícil a gente controlar o ego e dizer, essa pessoa sabe mais do que eu. Mas o importante é que talvez eu não saiba mais do que a maior parte dos meus empresários. É que eu dedico mais tempo do meu dia a dia a ver o que é que tem de bom no mercado financeiro, no mercado de seguros, no mercado internacional, e poder alimentar ele e ajudar ele na tomada de decisão. É só isso. Tenho, né, intenção nenhuma de achar que eu vou ser mais inteligente do que ele. Não é isso. Então, acho que assim, o que eu poderia deixar... Cara, se não é o seu core business e que você é muito bom e que a dedicação do seu tempo vai fazer você multiplicar o seu patrimônio, e essa é a única forma que você tem de multiplicar, o que não for core business, terceiriza para alguém que você confia. Tá? Porque acho que é um versículo bíblico, então se está no livro dos livros, né, eu não estou criando a roda aqui não, eu estou só, acho que reproduzindo algo que alguém bem importante para a gente falou. Né? Isso que o Kleber está falando faz muito sentido. Se a gente puder lá classificar os 10 maiores clientes que a gente tem, e a gente tem algumas famílias bem afortunadas, e você vai olhar para os cabeças dessas famílias, você incrivelmente vai ver pessoas, entre aspas, com uma humildade de buscar informação, né? Tanto que são nossos clientes. Né? Então são pessoas que têm centenas de milhões de reais de patrimônio, mas mesmo assim estão buscando ajuda, estão buscando uma opinião técnica. Acho que passa muito pelo que o Kleber acabou de falar. Alisson e Kleber, muito obrigada. E afinal é o que você falou, você está ali o tempo todo estudando, buscando maiores informações para poder ajudar e otimizar aí o tempo desses empresários que estão ali no dia a dia preocupados em ganhar dinheiro e sustentar suas famílias, e está tudo certo, né? Está tudo certo. Eu vou até passar o contato do meu irmão para vocês aí, viu? Que legal. Porque meu irmão é esse, que só faz trabalhar. Eu digo, você tem que dar uma parada, vamos refazer aí essa rota. Vamos fazer um ping-pong aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo. Adorei conhecer vocês dois. Que legal. Percebi que temos muito mais para conversar, muito mais para aprender com vocês, e vale muito a pena. É um conteúdo que faz muito sentido para a nossa vida e principalmente para o nosso público aqui do podcast. Quero falar mais sobre isso aqui com vocês. Estão convidados para voltar. Vamos fazer um ping-pong rápido. Bora. Quem costuma ser o mais estratégico na hora de tomar decisões? Acho que pela idade. Que isso, Chamou chamou de velho, né? Mas é que a idade traz sabedoria. Ah. E ele já apanhou mais do que eu, então eu ainda tenho bastante ao que apanhar. Eu acho que sim, eu concordo com Acho os que cabelos brancos. Hoje eu sou mais coração, ele é mais razão ali. O que mais define a cultura da Improve em uma palavra? Alinhamento de interesse. Gostei. Um risco que vocês jamais correriam nem por uma boa proposta? Já corremos, né? Trocar uma decisão de curto prazo por um resultado de longo prazo. Gostei. Isso é maturidade, na minha visão. Maturidade é quando você passa a tomar decisões que pioram o seu curto prazo em visão de mudar o seu longo prazo. Porque enquanto você estiver tomando decisões que só beneficiam o seu curto prazo, o seu longo prazo nunca vai ser diferente. Um investimento que vale cada centavo, sem dúvida. Conhecimento.
o maior mito sobre investimento que vocês gostariam de derrubar agora? Quer responder? Não, vai lá. Ele tem uma resposta legal. Eu gosto da fama. O maior mito sobre o investimento. Poxa, não sei se é um mito, mas assim, poder falar para o público que se ele está se aconselhando, e aí, puxa, eu posso causar aqui, vou causar talvez uma grande polêmica, mas o seu gerente do banco não é o seu gerente do banco, ele é gerente do banco. O seu assessor de investimento, ele não é seu assessor de investimento da corretora A, B, C ou D. Ele é assessor de investimento da instituição. O que você precisa, o maior mito que você precisa quebrar na sua cabeça é que você precisa de alguém sentado do seu lado da mesa, não do outro. Se a Improve fosse uma estrutura, seria... Essa é boa, hein? Concreto armado, aço flexível ou vidro blindado? Aço flexível? Não sei, boa pergunta. Eu gosto dos três no final do dia. Cada um tem a sua função aí, viu? Aço flexível. Porque tem uma outra brincadeira. Qual que é o meio de transporte mais rápido, mais eficaz e mais seguro do mundo? Avião, helicóptero, elevador. Quero saber da Jussara. Ferrari, qual que você acha? Mais rápido, mais eficaz e mais seguro. Qual é? Seria o avião? Então, pode ser. Depende. Yeah, Seria isso. Depende. É isso. Se eu preciso subir 16 andares, eu moro no 16º andar. O avião não me atende nada. Mas se a gente decidiu aqui ir até Nova York para fazer um curso ou visitar lá a Bolsa de Nova York, o elevador não me atende de nada. Acho que aí é que tá. Aí é que tá. E é isso que a gente faz aqui, tipo, na Improve. É a gente poder estar sentado do lado do cliente para fazer a pergunta para ele, para a gente entender qual que é o melhor meio de transporte para a vida dele naquele momento. E quando você está sentado do lado de uma instituição e o cara vende passagem aérea, ele vai querer fazer você comprar uma passagem aérea. Tá fazendo sentido? Muito. É isso. Acho que esse é o grande valor. Arrasaram. E para quem agora está aqui, nosso público, assistindo esse podcast e gostou, quer encontrar vocês, precisa falar com vocês urgentemente, o empresário médio... Pequeno não entra nessa... Pequeno não, médio... A gente não faz... acepção. De pessoas. Pode entrar em contato com a gente. Legal. Se a gente não conseguir ajudar dentro de casa, não for o nosso core business, a gente tem pessoas para recomendar que vai conseguir ajudar. Pode entrar em contato. Onde encontra vocês? Pode deixar o contato? No Instagram, acho que a gente trabalha bastante o Instagram hoje, que é o @ImproveWealth. E no site, improvewealth.com. Meu Instagram é @KleberTV Júnior, de Tavares Júnior. E o seu é Alisson Ramos? O meu é @Alisson, ALISSON, N de novo, Ramos. Tá. Alisson e Kleber, muito obrigado pela presença aqui no podcast Se Conecta. Hoje nós vamos ficando por aqui. Assista esse podcast na íntegra, curte, compartilha e eles vão voltar em breve, prometo para você. Se Conecta, fica por aqui e até o nosso próximo episódio.